Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um presente aqui esta noite e com cada pessoa também que está acompanhando o nosso culto pela internet. Só para contextualizar os irmãos, hoje o pastor, todo terceiro domingo do mês, o pastor Antônio, ele vai até a congregação, a nossa igreja no Parque das Nações, para ministrar a Santa Ceia. E nesses terceiros domingos estarão revezando na mensagem, tanto no quarto domingo, é verdade, desculpa, no quarto domingo, obrigado, Neuzir. Todo quarto domingo estarão revezando na pregação eu e o Rodolfo. Então, como hoje é o dia que me coube trazer a mensagem no lugar do pastor, vamos continuar, vou fazer uma meditação a respeito do tema que é espiritualidade, comunhão, serviço e adoração. E para falar mais especificamente a respeito de comunhão, de comunidade, eu quero trazer algumas coisas, alguns eventos que têm acontecido na nossa sociedade para ajudar a gente a entender um pouco melhor o que é que tem acontecido não só na sociedade, de maneira geral, mas diferenciar a sociedade do que a igreja, do que é a comunhão, a comunidade dentro da igreja. Pois bem, a gente tem vivido, os irmãos devem ter notado, que os ânimos estão muito exaltados na sociedade de maneira geral, tanto por motivos de política, né, quanto por próprias divisões que tem havido dentro das famílias, dentro de, podemos dizer, por exemplo, classes sociais, podemos dizer até associações de trabalho, por assim dizer. E um dos motivos que tem levado a tanta separação, não histeria, mas realmente ânimo de briga entre diferentes classes, e até mesmo gerações, muito que tem acontecido é que nós vivemos numa cultura em que cada vez mais o indivíduo precisa se expressar, o indivíduo de alguma maneira tem que sempre entender quem ele é, de maneira isolada, sem se preocupar com a sociedade, e tentar sempre exteriorizar essa personalidade, esse tipo de pessoa que ele é, de modo que se juntará com outras pessoas com interesses ou com gostos específicos, parecidos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, como indivíduos, não temos muito mais nos preocupado com interesses da sociedade, ou interesses de grupo, ou interesses de uma família, por exemplo, ou de um grupo de pessoas que convivem diariamente. A tendência que nós temos atualmente é de sempre, de alguma forma, tentarmos forçar com que as pessoas, exterior a nós, outras pessoas, nossos amigos, outras pessoas que estão à nossa volta, tenham que aceitar quem nós somos, independente de isso ser certo ou errado. Então, a nossa tendência é constantemente nos forçar de dentro para fora. E isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, já vem acontecendo há algum tempo. Então, como é que, apesar de nós, como indivíduos, estarmos sempre muito mais preocupados conosco mesmo, querendo sempre nos colocar nosso sentimento de dentro para fora, como é que grupos sociais tão distintos acabam, de alguma forma, sendo formados? Como, a partir do nosso individualismo, de nosso egoísmo, grupos são formados. Isso acontece porque grupos geralmente são formados a partir de um interesse em comum, de um ponto em comum. E isso é muito fácil de notar hoje, principalmente por causa das redes sociais. Dentro das redes sociais tem um mecanismo que eles chamam de uma tecnologia, vamos dizer assim, uma tecnologia que eles chamam de, deixa eu lembrar o nome que me fugiu, bolha de influência. O que é essa bolha de influência? Bolha de influência é quando a rede social identifica todos os seus gostos, suas paixões, seus interesses, e agrupa todas as publicações que aparecem na sua linha do tempo, né, no seu feed de notícias, tudo que vai nesse conteúdo, todo o conteúdo que vai nessa linha, está sempre de acordo com esses interesses que a rede social entendeu que você tem. Então, se você gosta de futebol, provavelmente aparecerá mais conteúdos relacionados a futebol na sua linha do tempo. Isso é muito comum com
propaganda. Não sei se vocês já pesquisaram, por exemplo, uma viagem ou quero comprar um computador, um celular novo. De repente, na sua rede social começa a aparecer um monte de propaganda a respeito daquele modelo específico que você estava procurando em diversas lojas. Isso é um exemplo de bolha de influência. Então, o que acontece? As pessoas, por elas serem muito individualizadas, elas colocam o que elas são, a identidade delas, dentro das redes sociais, nos celulares, sem elas estarem muito antenadas, aí, sem perceberem, porque isso é natural. E a rede social, de alguma forma, vai começando a juntar pessoas com interesses parecidos, junta pessoas com interesses iguais, e, de alguma forma, temos, então, um grupo a partir de um ponto em comum. Temos um grupo com um ponto comum, com gostos parecidos, com ideias parecidas. Então, o que acontece é que, naturalmente, pessoas com gostos parecidos, com interesses parecidos, vão se juntar e vão se tornar um grupo, e quando elas se tornam um grupo, elas geralmente vão entrar em atrito com um grupo que pensa de maneira diferente dela. Então, o que nós temos hoje é algo muito parecido com o que sempre aconteceu na história da humanidade, mais especificamente na antiguidade. Nós temos algo muito parecido aqui no Brasil também, antes do descobrimento. Se os irmãos se lembrarem, antes da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, os índios eram formados, a nação indígena brasileira, ela era formada por diversos tipos de tribo, cada um com a sua própria língua, cada um com sua própria cultura e rituais. E o que acontecia entre esses grupos, essas tribos individuais dentro do território brasileiro? Eles guerreavam entre si para constantemente ganhar mais território, mais influência e espalhar a própria cultura. Isso também acontecia, se os irmãos se lembrarem, acontecia também nos antigos impérios, como, por exemplo, o caso mais fácil de se lembrar provavelmente seja o Império Grego, que tinha várias cidades-estado, cada cidade-estado tinha uma cultura totalmente diferente, e todas essas cidades-estados guerreavam entre si constantemente, de modo a tentar manter a hegemonia, o maior poder, a maior influência dentro do território grego, ou com relação às nações vizinhas. E por justamente estarmos passando por esse momento atual, que ao mesmo tempo é tão parecido com o que acontecia na antiguidade, nós podemos olhar para a Bíblia com muita tranquilidade para entender o que é que tem acontecido conosco a partir da palavra de Deus. Como podemos resolver isso? Como a humanidade, sendo, vamos dizer assim, briguenta e de alguma forma tentando sempre ser superior a outro grupo, como a Bíblia responde essa questão a partir da palavra de Deus, o que a Bíblia nos recomenda fazer como cristãos em um ambiente tão acirrado como esse. Então, irmãos, convido-os a abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 11 a 22. O texto vai estar em tela, mas eu sei que alguns irmãos preferem ler a Bíblia ler o texto na sua própria tradução. Então, lembrando novamente, Efésios, capítulo 2, versos de 11 a 22. 11 a 22. Aqui a tradução que eu vou usar é a tradução Nova Versão Transformadora, e provavelmente, se os irmãos compararem com os textos da minha versão, que está em tela, e a que eu vou ler, com o texto que os irmãos estão lendo nas próprias Bíblias, provavelmente haverá algumas diferenças. Essas diferenças, nesse texto especificamente, elas estão aqui para contextualização histórica. Então, algumas Bíblias elas vão ter um termo muito próximo do que acontecia no original, mas para ajudar os irmãos a entender o que significa aquele termo, nessa versão que eu estou usando, ela já vai dar a contextualização do que aquilo significa, ok? Então vamos lá, fazendo a leitura então. Efésios, capítulo 2, versos 11 a 22. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados, pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança,
Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Contextualizando um pouquinho, irmãos, a epístola aos Efésios, a primeira visita que quem escreve a carta é o apóstolo Paulo, e a primeira visita que ele faz a essa cidade está registrada em Atos capítulo 9. Essa visita ela é marcada por um evento muito interessante, porque enquanto o evangelho avançava dentro dessa cidade, as pessoas, conforme as pessoas iam se convertendo, elas iam ajuntando os livros que elas tinham, que falavam a respeito das religiões que elas seguiam, dos rituais de magia que elas faziam, que elas praticavam, e juntaram tudo numa praça pública e atearam fogo a esses livros e materiais ritualísticos. E a confusão gerada por esse evento, né, e pela constante repetição desse evento de queima de objetos da vida anterior das pessoas, trouxe certo conflito dentro da cidade, porque as pessoas mais influentes, ou que estavam mais ligadas intimamente às religiões pagãs, entendiam que isso era algo muito ruim e começavam a, de alguma forma, a caçar os cristãos dentro do contexto da cidade de Éfeso. Então, como eu falei, esse evento acontece em Atos, a primeira visita de Paulo em Éfeso. Assim, o que temos então, na cidade de Éfeso, é uma cidade muito grande, é uma cidade muito influente, especialmente porque ela abriga uma quantidade muito grande de pensadores e de religiões totalmente diferentes. Ela é constituída de grupos totalmente separados e que provavelmente, constantemente, entravam em atrito, em discussões. Especialmente no caso quando o cristianismo veio se instalar na cidade, né? Então, o que acontece aqui, o que a gente tem nos primeiros versículos do texto, é algo que se parece muito com o que a gente tem hoje. Se os irmãos notarem, dos versos 11 até especificamente o 12, não se esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, e naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham privilégios do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança. O que Paulo está falando aqui é que ele está destacando justamente a diferença entre povos, a diferença entre religiões que havia antes e que agora não há mais. O que acontece aqui é que Paulo está dizendo que ele era judeu, que era um povo separado, tinha acesso a Deus, tinha convivência com Deus, enquanto os gentios, que eram todos aqueles que não faziam parte da comunidade judaica, estavam todos afastados de Deus. Então aqui, o que Paulo fala é que justamente havia essa distinção entre grupos, haviam grupos diferentes. Haviam judeus e gentios, e dentro de cada um desses grupos haviam ainda mais subdivisões. Eram separações em grupos de interesse diferentes. E que aqui ainda tem, especificamente no verso 11, tem algo muito interessante que destaca o motivo por que grupos são diferentes ou por que grupos são formados. Ainda no verso 11, não se esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão. Como eu havia dito, grupos de interesse, qualquer tipo de grupo,
eles se formam sempre porque tem algo em comum que os une, e geralmente esse algo em comum que os une é o motivo de orgulho para aquele grupo. Porque esse é o motivo que os diferencia de todos os demais. Então, no caso dos judeus, que de alguma forma também se comportavam como um grupo, o motivo de orgulho, o motivo que os unia, era a própria circuncisão. Pois bem, seguindo. No texto seguinte, na parte seguinte, nós temos o que é que Cristo fez para dividir, para acabar com essa separação. Então, a partir do verso 13. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. O que Paulo está deixando claro aqui é que, embora antes houvesse separações, houvessem grupos diferentes, hoje, por causa do sangue de Cristo, por causa do Evangelho, não há mais separação entre povos diferentes, não há separação entre gentios e judeus, desde que estejam unidos em Cristo. Estando unidos em Cristo, através do sacrifício dele, não há mais separação, não há mais diferença, não há mais barreira que separem os dois grupos. Para ilustrar um pouco melhor esse ponto de separação, que os judeus, mesmo nesse momento, eles se orgulhavam tanto, no Templo de Jerusalém, nessa época de Jesus, havia uma parte do templo dedicada especialmente à adoração. E nesse pátio, nessa seção do templo, todas as pessoas podiam vir para adorar a Deus. Então, o que acontecia então? Dentro desse setor, desse pátio, havia ainda uma outra separação. Então, o que acontecia? Havia uma parte específica desse pátio para adoração, chamado de átrio, que era dedicado para a participação apenas daqueles que eram gentios. Então, havia uma parte específica só para os gentios adorarem. Uma outra parte mais central, que apenas as mulheres israelitas podiam louvar a Deus. E uma última parte, que apenas os homens hebreus podiam adorar a Deus. Veja, dentro do templo de Jerusalém havia uma separação, uma divisão. E essa divisão vai totalmente contra aquilo que Deus queria para o povo judeu. Veja, Deus, quando se aproxima do povo judeu, quando se aproxima e tem um relacionamento com os israelitas, ele se propõe, ele escolhe os israelenses de modo a, através da convivência que Deus tem com esse povo, as outras nações vizinhas reconheçam a soberania de Deus e venham todos juntos, como uma só nação, adorar a Deus também. É uma questão de reconhecimento. O que Deus queria para o povo judeu é que os judeus adorassem a Deus de fato, de coração, e com humildade, através desse relacionamento direto com Deus, eles, nas suas atitudes, no modo como a própria sociedade se organizava, outras nações viessem a entender e compreender que o Deus de Israel era de fato o único e verdadeiro Deus. Porém, o que acontece no meio dessa história? Os israelitas, por entenderem que tinham um relacionamento direto com o Deus verdadeiro, ao invés de se humilharem e serem gratos e entenderem a misericórdia de Deus para com a vida deles, eles se ensoberbecem. Eles começam a entender que aquilo que Deus deu para eles, como sinal da aliança de Deus, sinal da amizade de Deus com o povo, eles começam a entender como algo tão único que os separava dos povos vizinhos. É como se eles automaticamente fossem pessoas muito melhores do que os povos vizinhos, do que aqueles que conviviam com eles. O que acontece então é que eles não entenderam o que Deus queria para eles. E é por isso que a parte do templo de Jerusalém, que era dedicado para outros povos virem adorar a Deus, não deveria ter separação, era para todos adorarem juntos. Mas os judeus, que eles entenderam, não, nós temos que dividir e fazer separação, porque de alguma forma existem
pessoas melhores do que outras. E o Evangelho, irmãos, diz algo totalmente diferente disso. O Evangelho é outra coisa. Então, o que o apóstolo Paulo fala aqui, então, a partir do verso 14? Porque Cristo é a nossa paz, ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Veja, essas ordenanças, esses mandamentos, eram para que os judeus entendessem quem de fato Deus é e vivessem de acordo. Não para que se sentissem melhores e que se isolassem totalmente dos povos e nações vizinhas. A missão deles ainda era trazer outros povos a reconhecer quem Deus é. O que só foi possível, no fim das contas, com o sacrifício de Cristo. Através do sacrifício de Cristo, Deus separou não só a barreira que existia entre as nações judaicas e as outras nações, mas também dividiu as próprias subdivisões que haviam dentro da nação judaica e das outras nações. Assim, verso 16, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte de cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe as boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. A partir de Cristo não há mais separação. Todos são um só povo. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Eu quero dizer que a igreja, por causa do sacrifício de Cristo, ela não é um simples grupo, ela não é um grupo, como normalmente a gente tende a achar. Normalmente a gente tende a achar que porque nós estamos aqui, nós temos o mesmo interesse na religião cristã, de maneira, vamos dizer assim, conceitual, ou porque achamos que Jesus é um ótimo exemplo moral, ou porque as mensagens e as palavras bíblicas têm alguma coisa de valor para a nossa vida. A questão é que a igreja não é um grupo. Ela não é unida por um ponto, por um interesse em comum. O que é um grupo é totalmente diferente do que é a igreja. Então, o que é um grupo de fato, então? Vamos imaginar o seguinte, quando eu era adolescente, tinha na escola, geralmente o pessoal, naquela época, não sei se hoje acontece ainda com os adolescentes, mas na minha época o pessoal gostava muito de música. Então, não as classes, mas na hora do recreio, algumas pessoas, alguns adolescentes, eles se organizavam com interesses em comum, geralmente, especificamente ligado à música. Então, por exemplo, eu era mais ligado ao grupo do pessoal que gostava de rock. Mas sempre tinha um grupo de pessoas que eram mais ligados pelo interesse em música sertaneja. Os jovens adolescentes gostavam de música sertaneja naquela época. Havia outro grupo ainda que gostava de pop. Na época tinha Britney Spears, Michael Jackson estava no final da carreira. Então o que acontecia? Nós formávamos grupos totalmente diferentes, que tinham interesses em comuns. No caso, o estilo de música, rock and roll, ou, como eu falei, sertanejo, ou pop. E o que acontecia muitas vezes, até nas próprias salas de aula, nos momentos que tínhamos um pouco mais de folga para falar a respeito disso, geralmente esses grupos começavam a discutir entre si para saber qual é o melhor estilo. Qual estilo tem melhor música? Ou qual estilo tem melhores letras? Qual estilo é mais interessante? E assim por diante, se veste melhor, coisas desse tipo, coisa de adolescente. Só que uma das coisas que acontece no grupo também, nesse caso é o ponto negativo, é que quando uma pessoa do grupo deixava de gostar de uma música específica que todo mundo gostava, o que acontecia é que as outras pessoas do grupo acabavam fazendo chacota ou pressão para fazer com que aquela pessoa gostasse daquela música específica. Eventualmente a pessoa acabava ou falando que não gostava e tentava seguir a vida, mas era inegável que havia uma pressão do grupo, de alguma forma, para que aquela pessoa que não gostava mais da música ou do próprio gênero musical
se adequasse aos outros membros do grupo, ou seja, fosse expelido do grupo. O que acontece com um grupo, então? Um grupo, sempre que tem um ponto em comum, apenas um ponto em comum, quando esse ponto em comum muda, a pessoa é forçada a se submeter a esse grupo em comum, ou ela é eliminada, retirada do grupo, porque ela já não está igual, ela já não faz mais parte do grupo, de fato. Isso é um grupo. Isso é o que acontece no grupo. Mas, o que é igreja, então, irmãos? Igreja é a união de pessoas totalmente diferentes. A igreja não é ligada por pessoas que possuem um interesse em comum. A igreja é ligada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Geralmente ainda, como eu falo, ainda fazendo a distinção entre grupo e igreja, geralmente no grupo, como eu falei, por termos essa ideia de individualismo, de que algo tem que ter em comum entre todas as pessoas, por essa questão de afirmação, de fazer com que as outras pessoas se adequem àquilo que eu gosto, geralmente nós, por causa dessa ideia de grupo que temos dentro da igreja, podemos acabar tendo uma experiência ruim. Muitas pessoas acabam tendo experiências ruins dentro da igreja por causa disso. Por confundirmos o que é igreja com um grupo, geralmente acabamos tendo esse ímpeto de fazer com que a igreja seja igual àquilo que eu tenho para mim, qual é o modelo ideal de igreja para mim. Eu tento forçar a minha opinião, minha crença de alguma forma, um entendimento específico sobre alguma coisa, sobre todos os demais da igreja. E, ao mesmo tempo, um exemplo muito ruim, outro exemplo ruim, é que muitas vezes nós vamos servir outras pessoas, não por amor, por amor que Deus derramou em nossos corações, mas porque queremos de alguma forma que as pessoas da igreja, assim como num grupo, reconheçam como nós somos bons. Como acontece isso? Sempre que eu sirvo uma pessoa, ao invés de eu fazer isso porque de fato eu estou cheio do Espírito Santo, eu entendo que Deus supriu todas as minhas necessidades, ao invés disso, eu tento tapar um buraco no meu coração, servindo aquela pessoa e esperando em troca algum tipo de elogio, algum tipo de reconhecimento, algum tipo de favor de volta daquela pessoa. O que acontece, então, é que geralmente nós vamos ficar frustrados, porque esse favor nunca vai voltar. Nunca a resposta da outra pessoa vai ser igual à resposta, ou à expectativa da resposta, daquilo que nós demos, daquele tempo investido que nós demos àquela pessoa. Veja, no final das contas, isso acaba sendo apenas individualismo ainda. Nós temos sempre a tendência de achar que a igreja é um grupo, é um clube. A igreja não é um clube, não é um grupo. A igreja é algo sobrenatural. Nós não estamos, como eu havia falado, nós não estamos aqui por conta de um interesse em comum. Nós estamos aqui porque nós somos salvos, nós fomos salvos por Cristo. Então temos um slide aí do Dietrich Bonhoeffer, que é um pastor alemão que viveu na época da Alemanha nazista. Ele é um mártir moderno. Ele morreu defendendo a Cristo dentro do regime nazista. O regime nazista matou ele por ser cristão e por outras coisas também, mas o principal motivo é porque ele era cristão. Aqui o que ele diz é o seguinte, no livro Vida em Comunhão. Ele tem um livro que fala a respeito disso. Vida em Comunhão. Aqui ele diz o seguinte: aquele que ama o sonho de uma comunidade mais do que a comunidade cristã em si, se torna o destruidor da última. Estamos unidos pela fé, não pela experiência. Nós nos unimos, irmãos, não porque nós entendemos que Cristo é o que é o assunto ou o interesse comum entre nós. Na verdade, Cristo é muito mais do que isso. A morte de Cristo significa muito mais do que um mero
ponto de interesse que nos une. Então, quando nós confundimos a ideia de igreja com grupo, o que acontece é que nós estamos simplesmente tentando forçar com que as outras pessoas sejam aquilo que nós somos. Nós, no final das contas, como diz Martim Lutero, acabamos nos curvando perante nós mesmos. Então, a frase dele não tá em tela, é: a queda do homem fez com que ele se tornasse um ser curvado perante si mesmo. Quando nós confundimos igreja com grupo, nós estamos simplesmente tentando fazer com que a igreja seja a imagem e semelhança daquilo que nós somos. Como eu falei, não tem nada a ver com isso. O motivo porque há tanta violência, irmãos, tanta divisão de grupos, não só dentro de uma mesma esfera. Então, por exemplo, o motivo porque havia tantas divisões dentro do judaísmo, e motivo porque há tantas brigas em grupos diferentes, irmãos, não é simplesmente interesses diferentes. A principal diferença é a inimizade contra Deus. A qualidade da nossa relação com Deus dita essencialmente como é que vamos tratar o próximo, como é que vamos tratar aquele que é diferente de nós. Então, como posso exemplificar isso? Vamos lembrar do seguinte: momento da queda, criação, Deus cria Adão e Eva, e no momento que o ser humano deseja autonomia, deseja ser dono do próprio nariz, ele decide tomar as decisões por si mesmo, e quando isso acontece, Deus os expulsa do paraíso. E qual é a primeira coisa que acontece quando o ser humano não está mais em relação com Deus? A primeira coisa que acontece quando o ser humano sai do jardim, sai da presença de Deus, é um assassinato. Quando Caim mata Abel, aquilo nada mais é que a manifestação da inimizade que existia no coração do ser humano para com Deus. Quando não amamos a Deus, quando não temos um relacionamento com Ele, tudo que nós temos em nossos corações somos nós mesmos. E por nós estarmos em tamanha rebeldia e inimizade contra Deus, o que nós mais queremos é destruir aquele que é imagem e semelhança dele, ou seja, outra pessoa, outro ser humano. Nós queremos destruir aquela pessoa porque nossa inimizade contra Deus é tão grande e eu não posso destruir Deus. Eu tenho que fazer a coisa mais próxima disso possível. Ou seja, eu vou maltratar, realizar algum tipo de violência, assassinar outra pessoa que, de alguma forma, na minha cabeça, mostra quem é Deus. Outro ser humano é a imagem e semelhança de Deus, e por isso nós odiamos outros seres humanos. É por isso que nós odiamos e temos inimizade com outras pessoas que são diferentes de nós. Veja, isso acontece de maneira constante na nossa sociedade. Temos problemas por nosso coração estar sempre muito cheio de nós mesmos e nós termos inimizade tamanha contra Deus. Nós temos problemas raciais, então nós geralmente não gostamos de pessoas com cores de pele diferentes das nossas. Nós acabamos não gostando de pessoas de classes sociais diferentes da nossa. Por isso, geralmente é por isso que algumas pessoas se isolam de pessoas, algumas pessoas mais abastadas acabam se isolando das mais pobres e vice-versa também. O pobre também, pessoas pobres normalmente têm dificuldade de relacionamento com pessoas mais ricas. Por isso que existem problemas entre chefes e funcionários. É por isso que existem problemas entre pais e filhos. Todos, no final, acabam entendendo que eles precisam, por não ter nada dentro do coração, eles precisam forçar aquilo que eles são sobre a outra pessoa. E o que acontece quando Cristo morre em nosso lugar, nós entendemos que podemos finalmente ter um relacionamento com Deus. E quando temos um relacionamento direto com Deus, nosso coração se enche de amor, nosso coração se enche do Espírito Santo, e nós podemos finalmente aprender a amar, aprender a tratar as outras pessoas como imagem e semelhança
do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja, a igreja, ela não é um grupo, porque a forma da igreja é a forma da cruz. A igreja, ela tem um relacionamento vertical primeiro, para que ela possa ter um relacionamento horizontal. Ela possa ter um relacionamento saudável com outras pessoas. É por isso que os cristãos são tão diferentes. O que acontecia, algo tão marcante na época do Império Romano, que era revolucionário, a partir justamente do entendimento correto e do relacionamento com Deus, é que os romanos e os gregos, eles não entendiam como os cristãos podiam se reunir. Por quê? Porque dentro de um grupo de cristãos, dentro de uma igreja primitiva, tínhamos pessoas totalmente diferentes. E isso não acontecia no Império Romano. Quando os gregos e os romanos viam cristãos se reunindo para louvar e adorar a Deus, rindo, se dando muito bem, o que acontecia é que eles ficavam espantados, eles não entendiam como isso era possível. Como é possível pessoas de nações diferentes, que geralmente se odeiam, conviver? Isso é milagre. Isso é sobrenatural. A igreja não é um grupo porque ela é um milagre, ela é fruto do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida de cada um aqui. É por isso que nós estamos aqui, pessoas tão diferentes, pessoas tão estranhas, pessoas cheias de problemas, que de alguma forma estão sempre, todos nós aqui temos de alguma forma incongruências, nós não somos inteiros, por assim dizer, nós achamos que vamos fazer uma coisa e acabamos fazendo outra. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos traz aqui. A comunidade cristã, ela é fruto de um milagre. O que os traz junto é o próprio Espírito Santo. É por isso ainda que o Bonhoeffer, ele diz o seguinte: Jesus não é somente o reconciliador entre humanos e Deus, mas também entre humanos e humanos. O Espírito Santo é o que nos traz junto. A salvação é uma frase do Igor Miguel, que eu vou falar agora, mas está no último slide, os irmãos que forem colocar isso. Ele diz o seguinte, ele fez uma postagem no sábado, se eu não me engano, que fala o seguinte: alguém diz, eu não consigo amar o próximo. Óbvio. É claro que não consegue amar o próximo. É claro que nós temos problema de relacionamento com todo mundo. Por quê? Porque todos nós precisamos de Jesus. Porque você precisa de Jesus. Jesus não é um modelo moral, ele é a fonte e a causa de uma nova moralidade. Nós só nos damos bem com outros irmãos porque Jesus morreu por nós. Porque Jesus preenche o nosso coração. Porque Jesus preenche todas as nossas expectativas. Nós não precisamos forçar quem nós somos sobre outras pessoas, porque Jesus é quem me preenche. Caminhando para o final, irmãos, a principal coisa que mostra a diferença entre a igreja e qualquer outro grupo, especialmente na época do Império Romano, é o conhecido ósculo santo. O que é o ósculo santo? É o beijo santo. Sabe o beijo que nós damos para cumprimentar outras pessoas, que é bochecha com bochecha, ou a gente dá um beijo na bochecha da outra pessoa? Isso é um ósculo, isso é um beijo. Dentro do contexto cristão, que de alguma forma é muito parecida com o contexto do Oriente Médio hoje, quando pessoas se encontram, ao invés de elas agitarem as mãos umas das outras, o que elas fazem? Elas oferecem o rosto e se abraçam. Tocam um rosto no outro. E o que isso significa, irmãos? Isso significa familiaridade. Isso significa amor. Isso significa aceitação. A minha vida está aberta para receber você dentro dela. E eu te trato como irmão. É uma ideia que é um pouco diferente do cumprimento que nós temos normalmente hoje, né? O cumprimento que nós temos aqui no Ocidente, hoje, é você dá um aceno, né? É um aceno tipicamente romano, que mostra que você está desarmado, e por isso você dá um tchau.
E o outro também é outro tipo de aceno, no caso, o comprimento mesmo, que a gente balança as mãos das outras pessoas, também é uma variação de um comprimento romano, que também está demonstrando, eu não tenho nenhuma faca guardada no meu bracelete, e por isso não vou te esfaquear pelas costas. Então, os humanos se cumprimentavam mais ou menos nesse sentido, né? Pegando um no antebraço do outro. E a gente adaptou isso para duas mãos se pegando. Isso é totalmente diferente do que a gente tem no Oriente Médio e do que a gente tem dentro do contexto cristão de ósculo santo, com pessoas dando a face, estendendo a face, para que outra pessoa se aproxime e tenha um momento de comunhão. Esse símbolo de face a face é muito próximo também com o próprio momento da criação. Deus, quando faz o ser humano partir do barro e sopra o espírito, o ar da vida, nas narinas de Adão, da humanidade, e ar e espírito em grego também significam a mesma coisa, são tanto ar quanto espírito, vida. Deus fica face a face com a gente. Ele está se aproximando de nós de modo a nos dar vida. Então o que acontecia também, o símbolo do ósculo santo dentro da comunidade cristã, é justamente esse de compartilhar a vida que Deus deu a todos. Então os cristãos, quando eles sofriam por luto, por martírio, nos momentos de alegria, nas orações, nos louvores, o modo que eles sempre se cumprimentavam era através do beijo, através do ósculo santo. Porque o momento que eles aproximavam o rosto do outro, era o momento que o Espírito Santo era compartilhado entre eles. Aquilo que unia todos eles era o Espírito Santo, que nos foi dado através do sacrifício de Jesus Cristo. E é por isso, então, irmãos, que temos no momento da traição, um fato tão chocante, da traição de Jesus, temos um fato tão chocante, porque Jesus, sabendo que seria traído, ele oferece a face para Judas, para que Judas venha e beije sua face. Não no sentido de amizade, mas no sentido justamente outro, no sentido de traição, no sentido de entregar ele, Jesus Cristo, para os romanos. E é por isso que é um momento tão chocante, tão marcante. E um outro exemplo ainda, irmãos, que é para nos mostrar uma lição que Jesus nos deixa em Lucas capítulo 6, que é para nos mostrar como cristãos devem viver dentro de um ambiente de igreja, porque nós somos tão diferentes. É o momento que Jesus diz para que nós, quando recebêssemos um tapa em nossa face, nós oferecêssemos a outra face. Veja, normalmente a gente entende que o oferecer a outra face é como se fosse um contador para dizer quando é que nós podemos perder a paciência e agredir o nosso irmão. Eu dei a primeira face, dei a segunda face, depois disso eu vou explodir, eu posso explodir. Porque Jesus só falou para dar a outra face. Está errado, não é isso que Jesus está querendo dizer. E nem está querendo dizer também que o momento que nós oferecemos a outra face quer mostrar que nós somos mais espirituais, mais maduros, e não precisamos da pessoa que está nos agredindo. A partir desse entendimento do ósculo santo, de nós estendermos a nossa face, num ato de amizade, querendo uma reconciliação com aquele que nos agrediu, nós, na verdade, estamos deixando aberta a possibilidade para aquela pessoa entrar em nossa vida novamente e nós tentarmos mudar a vida dela através do Espírito Santo, através da utilização de Deus em nossas vidas, da atuação de Deus em nossas vidas. Quando nós fazemos isso, não é para simplesmente nós sermos pisoteados constantemente, como se nós tivéssemos que sofrer perseguição nesse sentido, né, recebendo todo tipo de sofrimento, para que nós possamos ser mais espirituais ou mais próximos de Cristo. Não, o que Jesus está querendo dizer é que, quando nós somos afrontados, nós temos que sempre demonstrar o nosso desejo de continuar a amizade com outra pessoa. E é aí que mora o desafio. E é aí que mora a parte
difícil de um relacionamento. Porque nós não podemos simplesmente querer com que aquela outra pessoa esteja na nossa vida novamente num gesto de amizade. Nós primeiro, antes de tudo, precisamos trabalhar o nosso coração. De nada adianta eu tentar reconciliar ou confrontar outra pessoa quando o meu coração está cheio de raiva, está querendo agredir a outra pessoa de alguma forma, querendo diminuir ela por causa do erro que ela fez contra nós. Isso não é o que Jesus está falando. Jesus está dizendo que quando nós somos oferecer amizade de volta, nós primeiro temos que nos acalmar, nós primeiro temos que entender que não é através do meu senso de superioridade ou de desejo de vingança que a coisa será resolvida. Eu primeiro preciso estar em paz, estar novamente em um relacionamento com Cristo, entender que Jesus morreu por todos nós e que todos nós estamos em momentos diferentes de nossa jornada de santificação. Porque, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos dependentes de Cristo. Não existe, como eu sempre digo, não existe pessoas boas, existem apenas pessoas más. Todos nós somos maus. Todos nós temos nossos problemas. Todos nós temos vícios que precisamos de constantemente, através do relacionamento com Cristo, consertar esses problemas, esses vícios que nós temos. É por isso que numa igreja, por ser Cristo que nos une, nós entendemos que nós somos miseráveis, mas que por causa disso mesmo nós somos amados. O que surge então é paciência. Nós entendemos que a pessoa que pecou contra nós, provavelmente está numa situação que provavelmente nós mesmos poderíamos cometer o mesmo tipo de coisa que ela fez. Entenda, quando nós nos achamos melhores que as outras pessoas, quando nós achamos que nós nunca pecaríamos ou faríamos os atos que a outra pessoa supostamente está fazendo, nós estamos nos achando melhores do que ela. E não é isso que o Evangelho diz que nós devemos fazer. O Evangelho diz que nós somos todos pecadores e que apesar disso, Ele muda nossos corações. E é por causa disso também que nós temos que ter paciência com outra pessoa e confrontá-la de maneira amorosa para ajudá-la a sair, abrir os olhos dela, para realmente abrir os olhos dela, para mostrar o quão pecaminosa ela está sendo, o quanto ela está pecando. Veja, não é uma questão de superioridade, é uma questão de levar os fardos uns dos outros. Da mesma forma que você querer agredir a outra pessoa por algo que ela fez, para você é algo pecaminoso, igualmente é pecaminoso nós deixarmos para lá e falar, não quero problema, deixa esse problema para lá. Eu prefiro paz no meu coração, eu não quero nenhum tipo de confronto, vamos deixar para lá. Isso é igualmente egoísta, isso é igualmente individualista. Porque é como se estivéssemos deixando a outra pessoa abandonada aos próprios pecados. Nós não estamos trabalhando na vida dela de alguma forma para tirar ela da situação que ela está. E é por isso que nós estamos sempre oferecendo outra face. Oferecendo outra face para ajudar a pessoa a abrir os olhos dela, a entender que ela está em pecado. A gente não abandona ninguém, porque Deus nos abandonou. E nós não tratamos com força ninguém, porque Deus também não nos agride dessa maneira. Mesmo quando éramos inimigos de Deus, Deus encontrou uma maneira de nos aproximarmos dele novamente. E mesmo quando estávamos afastados dele, ele ainda estava sempre de braços abertos para nos receber de volta. E é isso que significa o ósculo santo. Nós damos a nossa face para que nós possamos ter uma contínua relação. E é por isso, irmãos, que também temos muito problema na igreja, porque é realmente algo difícil. Nós temos que sempre nos lembrar que o que nos une é o amor de Cristo, é o sacrifício de Cristo, e não um interesse em comum. Porque nós somos todos diferentes. Provavelmente você já deve ter percebido, especialmente nos grupos familiares, temos pessoas muito diferentes. E o que nos une não é um assunto que todos concordam. O que nos une
é o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso que o cristianismo é tão diferente. Nós não temos um mestre moral que guia os nossos passos. Nós temos Deus que veio em forma humana, morreu por nós, nos uniu através do Espírito Santo e ressuscitou. Para justamente podermos congregar com um povo com tantas diferenças. Somos um e uma grande diversidade. Então, para encerrar, irmãos, uma frase aqui, a última frase, para deixar bem claro o que é uma igreja. A igreja é um grupo de inimigos naturais que amam uns aos outros em nome de Jesus. Veja, um grupo, na verdade, é formado por pessoas que são amigas naturais, mas não a igreja. A igreja, por causa do Espírito Santo, por ser um ajuntamento sobrenatural, ela é, na verdade, um grupo de inimigos naturais que, se não fosse por Deus, nós estaríamos nos odiando, mas que, por conta do sacrifício de Jesus Cristo, nós entendemos o que é amor e deixamos todas as nossas diferenças de lado para nos unir como um só povo, em nome de Jesus. Convido a equipe de louvor a vir à frente. E fica aqui, então, esse desafio, irmãos. O desafio de constantemente trabalharmos o nosso relacionamento com Cristo, o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento um relacionamento que vai nos levar a de fato amar o próximo, a de fato agirmos como uma igreja, não nos focando e nos prendendo a diferenças, a pontos divergentes de nossas visões, opiniões, mas a união que Deus faz sobrenaturalmente nos juntar em um povo todo domingo, não só todo domingo, mas também durante a semana, com convivência, com ligações, com orações. O diferente, através do diferente que Deus trabalha a nossa maturidade também. É através do diferente que Deus trabalha em nossas vidas de modo a amar aquele que não há como amar. Todos nós não temos como ser amados, ainda assim, Deus nos amou. E da mesma maneira, quando Deus nos ama, nós entendemos que nós temos que amar o nosso próximo, especialmente no contexto de igreja. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, novamente entramos em Tua presença, Deus, sendo gratos pela união que só o Senhor pode nos dar, ó Deus. Apenas o amor que o Senhor nos constrange, apenas o Seu amor, Senhor, nos constrange e nos mostra como nós somos dependentes de Ti, ó Deus, e que sem o Seu amor estaríamos em situações completamente diferentes daquelas que nós estamos hoje, ó Deus. Nós seríamos abandonados aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios pecados. Ainda assim, através do Seu amor, nós nos juntamos, Senhor, para que o Senhor trabalhe em nossos corações e que sejamos instrumentos do Senhor para demonstrar esse amor que o Senhor tem por nós a outras pessoas que ainda não Te conhecem. É por isso que entendemos, Senhor, que é por isso que nós, como pessoas tão diferentes, nos ajuntamos sobre o mesmo teto, sobre o mesmo nome de Cristo, que é para, de fato, Deus, sempre trabalharmos nossos corações para que nós possamos parecer cada vez mais com Cristo. E é por isso, Deus, que pedimos a presença do Seu Espírito Santo em nossos corações e que nos lembre constantemente, ó Deus, que o que nos une não são nossos interesses, mas o sacrifício que o Seu Filho fez na cruz por nós. Esteja conosco, Senhor, durante essa semana. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém.